Muito bem, agora que nós compreendemos então todos esses critérios relacionados à busca pelo Jesus de Nazaré histórico, agora aqui vamos então retomar aquilo que vem a ser a pergunta inicial de nossa pesquisa. Jesus de Nazaré pode ser considerado como o fundador da Igreja Católica? E para nós respondermos essas perguntas, já tendo em nossas mentes também estes critérios utilizados pelos historiadores, é que nós vamos agora observar quais são os versos que dão o fundamento para que Jesus de Nazaré teria ou não sido o fundador da Igreja Católica ou então de qualquer igreja. Então o primeiro verso que nós vamos ler é aquilo que se encontra mais especificamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18 a 19, que é um verso muito importante e também fundamental para muitas questões relacionadas à doutrina católica. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado nos céus. Então, com este verso, para aqueles que prestaram bastante atenção com relação aos critérios que são utilizados na crítica histórica, já vão de início perceber alguns problemas com relação especificamente a estes dois versos. O primeiro problema que nós encontramos é que ele só é unicamente mencionado no Evangelho de Mateus. Isso significa que nós não temos múltipla atestação, que é um dos critérios mais fortes. Com isto, a historicidade desse verso, como sendo um dito de Jesus de Nazaré histórico, ela cai bastante. Nós não temos esta múltipla atestação. Um seguinte problema que nós observamos também é com relação à dissimilaridade. Novamente, se está mencionando a igreja, conforme até mesmo aquele outro verso que nós lemos no mesmo Mateus, capítulo 18, que não faz parte de todo o contexto e do pano de fundo histórico de Jesus de Nazaré. Essa menção da igreja ela se encaixa muito mais naquilo que era o pensamento dos cristãos no período em que estavam se estabelecendo comunidades e também mais especificamente do momento em que o evangelista desenvolveu este escrito, que foi mais ao final do primeiro século. Então isso reduz também, porque não passa pelo critério da dissimilaridade. E também um outro problema que nós observamos aqui nestas passagens do capítulo 16 de Mateus é que provavelmente ele pegou até emprestado de Marcos, que nós encontramos sobre Jesus de Nazaré perguntando aos discípulos: quem dizeis que eu sou também, em Marcos? Mas nós observamos que estes versos que nós lemos, do verso 18 e o verso 19, se eles forem removidos do texto, eles fazem com que o texto continue fazendo total sentido. Eles simplesmente são versos que não fazem falta. Então vamos ler de novo o capítulo 16 e observarmos agora este mesmo capítulo, mas removendo tanto o verso 18 quanto o verso 19, para ver como fica o contexto geral do que nós temos descrito ali em Mateus no capítulo 16. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelaram isto, e sim o meu Pai que está nos céus. Em seguida proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Então aqui vocês puderam observar também que eu coloquei ali em vermelho aqueles dois versos que seriam então subtraídos. E nós observamos que eles continuam fazendo ainda todo o sentido. Com isto, todas as evidências indicam de que este verso certamente é um acréscimo, seja ou do evangelista Mateus, ou ainda seja um acréscimo posterior por algum editor do evangelista Mateus. Mas a possibilidade deste verso remeter ao Jesus de Nazaré histórico, como uma tradição que foi transmitida oralmente, é extremamente baixa. Tanto é que basicamente se há um consenso nos acadêmicos e estudantes a respeito do Novo Testamento de que este verso realmente não foi dito por Jesus de Nazaré histórico. Ele é uma criação do evangelista ao final do primeiro século. Aqui talvez, para aqueles que não estão devidamente acostumados a respeito de que nos evangelhos nós temos certos adendos que não remetem a Jesus de Nazaré histórico, podem talvez se perguntar: mas de onde é que então os cristãos tiravam a ideia de que poderiam acrescentar coisas que não remetiam ao Jesus de Nazaré histórico? E a resposta para esta pergunta pode ser encontrada, por exemplo, no Evangelho de João, em que se fazia parte da fé cristã de que viria o Paráclito, ou o Espírito de Deus,
que ensinaria verdades pelas quais eles ainda não estavam preparados para compreender. É daí que vem a ideia de que os cristãos eles podem, se forem considerados então sendo inspirados pelo Espírito de Deus, acrescentar ideias que não remetem propriamente ao Jesus de Nazaré, mas sim acrescentar ideias que foram desenvolvidas posteriormente pelo pensamento cristão, já com Paulo, com os apóstolos, com os evangelhos, entre várias outras ideias que se desenvolveram ali durante o período dos apóstolos e também ao final do primeiro século, quando estavam sendo desenvolvidos então os evangelhos. Os cristãos não viam nenhum problema então com relação a isto. Um outro detalhe também importante é que os evangelhos eles não devem ser entendidos como comumente o são, como sendo biografias de Jesus de Nazaré. Eles não são biografias de Jesus. Se fossem, eles conteriam vários outros detalhes, como o relacionamento de Jesus com sua família, todas as questões relacionadas ao período antes de João Batista, sobre Jesus de Nazaré. Os evangelhos eles foram desenvolvidos com propósitos muito específicos. E nós observamos, inclusive, esses propósitos ainda bastante descritos pelo evangelista João, que também é interessante nós fazermos aqui uma leitura para entendermos melhor a respeito dos evangelhos, também como eles devem ser tratados pela perspectiva do historiador. Então vamos ver o que o evangelista João fala, mais especificamente escreve, no capítulo 20, verso 30 a 31 de seu evangelho. Vamos fazer uma pequena leitura aqui a respeito deste. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui nós observamos com o evangelista João que ele descreve claramente que o objetivo de ele ter sido escrito, o Evangelho de João, aqui no exemplo, é para que as pessoas cressem de que Jesus era o Filho de Deus e tivessem a vida eterna nele. Ele não é um escrito histórico de Jesus de Nazaré simplesmente imparcial. Ele tinha um objetivo muito específico em sua mente. Então também nós devemos ter um certo cuidado quando nós fazemos leituras relacionadas aos evangelhos. Nós não devemos pensar de uma forma ingênua que eles são escritos imparciais a respeito da história de Jesus de Nazaré. Eles têm sim propósitos muito específicos. E aqui também cabe acrescentar que no campo da história, nenhum escrito, na verdade, ele é imparcial com relação à história. Qualquer historiador do período da Antiguidade, até mesmo do período moderno, ele sempre tem ideias próprias que, vez ou outra, acabam indo em direção aos seus escritos e são colocadas, então, nos seus escritos. Então, nós, como seres humanos, nós temos a limitação de que nossos escritos não são imparciais. Até mesmo aqui como exemplo do meu canal aqui, por mais que eu tente fazer um material que seja o máximo imparcial e também com uma perspectiva acadêmica, com base naquilo que é a análise acadêmica, obviamente que por vezes eu cometo erros e também por vezes eu posso ter alguma parcialidade, porque é algo que eu tenha de conhecimento prévio, apesar de eu tentar subtrair o mínimo possível disso. Mas nós observamos aqui, com relação aos evangelhos, que eles não devem ser entendidos de forma alguma como imparciais com relação à vida e obra de Jesus de Nazaré. É necessário termos isso em mente. Agora, uma outra passagem também muito importante, que é considerada como a fundação da Igreja, ou também, muitas vezes, como sendo a fundação da Igreja Católica, é aquilo que nós encontramos nos versos finais do Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 28, do verso 16 até o final de seu Evangelho. Então vamos ler aqui estes versos finais para observarmos o que ele tem a nos informar e também se nós poderemos, através dos critérios sendo utilizados pelos historiadores, os critérios, então com relação à busca do Jesus de Nazaré histórico, se poderíamos dizer se ele fundou alguma igreja ou, mais especificamente no nosso estudo, seria o responsável por fundar a Igreja Católica. Então vamos fazer a leitura destes versos. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui neste verso nós encontramos então aquilo que é chamado de a missão universal de Jesus de Nazaré, que ele ordena a seus discípulos após então o momento de sua ressurreição, com uma visão aos seus discípulos.
No entanto, para aqueles também que foram leitores atentos, observaram aqui que nós temos vários problemas com relação aos critérios que determinam a historicidade desse verso. O primeiro problema deles é que nós temos aqui a menção a respeito de Jesus numa montanha da Galileia. Também carece de múltipla atestação. Nenhum dos evangelhos menciona essa montanha na Galileia em que ele teria aparecido. Nós encontramos uma menção um tanto semelhante ao que nós temos aqui em Mateus, com relação a essa missão dos apóstolos, mas ao final do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais primitivo, mais especificamente no capítulo 16 e versos finais ali de Marcos. No entanto, nós temos um problema aqui com relação ao Evangelho de Marcos, que daria talvez um suporte à múltipla atestação. Isto porque os manuscritos mais antigos que nós temos relacionados ao Evangelho de Marcos só vão até o verso 9. Isto significa que é mais provável de que algum evangelista posterior, algum redator posterior de Marcos, talvez no segundo século, tenha pego emprestado o Evangelho de Mateus para desenvolver os capítulos finais do Evangelho de Marcos. E até mesmo a maioria dos historiadores e exegetas bíblicos consideram de que não se deve entender os versos finais de Marcos como sendo do próprio evangelista, mas que sim foi um adendo posterior, em que o evangelho terminaria então ali por volta do verso 8º e verso 9. Então é ali que finaliza em si o evangelho de Marcos. Então, o problema que nós temos aqui claramente é o de múltipla atestação. Uma outra questão também muito importante que nós observamos neste aspecto é com relação à fórmula trinitária que Jesus de Nazaré revela. O problema com relação à fórmula trinitária, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que no Novo Testamento inteiro nós não encontramos em nenhum lugar a respeito de um batismo na forma trinitária. Em Atos dos Apóstolos, no escrito de Atos, que foi desenvolvido também pelo evangelista Lucas, nós observamos sempre que o batismo é em nome de Jesus de Nazaré. E também nas cartas do apóstolo Paulo, nós observamos que ele menciona o batizados, ou batismo em Cristo. Então, mencionar o batismo trinitário é algo que denuncia muito a historicidade deste verso, como remetendo ao Jesus de Nazaré histórico. Aqui, apenas como nota, a primeira vez, fora de Mateus, que nós encontramos esse batismo com essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é somente num escrito posterior chamado Didaque, ou ainda o Ensinamento dos Apóstolos, que foi um escrito desenvolvido pelos primeiros cristãos, que se tem uma dúvida a respeito de se foi ou no final do primeiro século ou início ainda do segundo século. Mas no Novo Testamento é o único lugar em que nós encontramos. Um outro problema também que nós encontramos aqui com relação a essa mensagem universal de Jesus de Nazaré que deveria ser levada a todas as nações é que ela não corresponde ao critério de coerência geral de Jesus de Nazaré, conforme nós observamos nas missões que ele ordenou aos seus discípulos, em que não deveriam entrar em vilas de samaritanos e nem andar pelos caminhos dos gentios, mas era uma mensagem mais exclusiva apenas aos judeus. Então nós temos aqui essa diferença também, que é importante, um contraste a respeito daquilo que é uma mensagem bem estabelecida por múltipla atestação e aquilo que nós encontramos apenas aqui no Evangelho de Mateus. E um último elemento também que denuncia contra a historicidade deste relato é porque no livro de Atos dos Apóstolos nós observamos de que o apóstolo Pedro ele teve muitos problemas com relação à aceitação dos gentios. Tanto é de que foi necessário que o apóstolo tivesse uma visão de um pano se abrindo do céu, em que haviam vários animais treif, animais impuros, segundo a lei de Levítico 11, sendo que Pedro era um judeu, só poderia então ter contato com os judeus, e que deveria matar e comer, simbolizando basicamente que a partir deste momento teria uma abertura aos gentios. Então, definitivamente não corrobora esse texto com nada do que nós temos de informações dentro do Novo Testamento inteiro. Isto novamente denuncia de que a possibilidade disso ser histórico é extremamente baixa. E nenhum historiador ou acadêmico com base na historicocrítica, exceto aqueles que têm uma profissão de fé católica ou então aqueles que são mais fundamentalistas, consideram de que esse texto seja válido como atestação de algo histórico que venha de Jesus de Nazaré. Com base nisto, com base nesses textos, então nós observamos de que a ideia de que Jesus de Nazaré fundou a Igreja Católica, ou ainda de que Jesus de Nazaré fundou qualquer que seja a igreja, qualquer comunidade cristã necessariamente reunida em seu nome, a partir daquilo que os cristãos acreditavam como sendo a sua ressurreição, é uma ideia simplesmente anacrônica, ela não corresponde, não bate com as evidências históricas.
muito provavelmente estava muito longe do pensamento do Jesus de Nazaré histórico fundar qualquer tipo de igreja. Então, definitivamente, de uma perspectiva histórica e uma perspectiva crítica, nós não podemos atribuir a fundação da Igreja Católica a Jesus de Nazaré. Bem como também nós não podemos atribuir a fundação de qualquer igreja a Jesus de Nazaré. Ele era muito mais um profeta apocalíptico, com uma pregação a respeito da vinda iminente do reino de Deus, que foi crucificado. Os primeiros cristãos então estavam tendo visões de Jesus de Nazaré, e a partir deste momento que nós temos a formação então da primeira igreja em Jerusalém. Mas que Jesus de Nazaré foi o fundador propriamente da igreja, segundo a crítica histórica, realmente ele não pode ser considerado como o fundador. Mas aqui então fica ainda a pergunta no ar. Se não foi nem Constantino que fundou a Igreja Católica, se não foi Jesus de Nazaré quem fundou a Igreja Católica, e se nós já vemos a existência de uma Igreja Católica com Inácio de Antioquia logo depois do período apostólico, afinal, em que momento que a Igreja Católica surgiu? E aqui, para nós compreendermos então em que momento poderíamos considerar de que a Igreja Católica surgiu, é necessário nós primeiramente entendermos algumas particularidades com relação a esses termos, o que significa igreja e o que significa católica. Primeiro de tudo, o termo igreja, como eu já mencionei também anteriormente, não significa uma estrutura, não significa um templo em que os cristãos se reúnem. Basicamente, onde há uma comunidade de cristãos reunidos com relação a Jesus de Nazaré, nós podemos já dizer que ali nós temos uma igreja. Esse termo é algo que provém do grego chamado eclésia, que era basicamente onde os gregos se reuniam para tomar decisões com relação à democracia grega. E foi um termo que foi atribuído também aos primeiros cristãos. Eles passaram a se chamar as suas reuniões de eclésias. Então, basicamente, esta é a definição de igreja, uma reunião de cristãos. E o que significa propriamente católico? Católico, basicamente, é um termo que significa universal. Então, uma igreja que ela tem uma abertura para todas as pessoas, ela é uma igreja católica, porque ela tem uma abertura universal. No entanto, definir a igreja católica apenas nesses critérios é de certa forma limitado, porque implicaria necessariamente que qualquer cristão, independente de sua fé em específica, se ele tivesse uma abertura para as pessoas, seria considerado católico. E nós observamos de que a igreja católica ela tem uma estrutura formada por episcopos, os bispos. Ela também tem um conjunto de escritos, que vão ser depois os escritos do Novo Testamento, ela tem os evangelhos, ela tem princípios básicos de doutrinas, então tudo isso são questões também que formam a Igreja Católica, como nós então a conhecemos. Então, a partir do momento da morte de Jesus de Nazaré, em que nós temos apenas um grupo de judeus reunidos, que não tinham então uma abertura ainda para aqueles que não eram judeus fazerem parte deste movimento, nesse momento nós ainda não podemos a chamar de Igreja Católica, porque falta essa catolicidade, falta essa universalidade. O que nos indica como o início da ideia a respeito de abrir um movimento para todos aqueles que não são judeus é algo que nós encontramos nos escritos de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, mais especificamente com o gentil Cornélio, que a partir do momento em que os cristãos observaram de que o gentil Cornélio manifestou certos dons espirituais, como por exemplo a glossolalia, ou ainda a língua dos anjos, como é provavelmente o fenômeno que foi manifestado ali, se teve então uma abertura aos gentios a participarem da igreja, até mesmo sem a necessidade de uma circuncisão. O gentil Cornélio ele é considerado um temente a Deus. Isso significa que era uma pessoa que era muito amiga do povo judeu, que visitava até mesmo sinagogas. As sinagogas naquela época ela tinha uma divisão, uma repartição que permitia a visita de gentios, de não-judeus, e ele foi aceito desta forma na comunidade ou na igreja primitiva, que nós podemos chamar até mesmo de uma seita judaica, seita esta que se reunia então em torno das ideias de Jesus de Nazaré. Então, a partir do momento que nós temos esta abertura inicial e também a abertura esta que foi permitida através da conversão do apóstolo Paulo e de toda a sua pregação aos gentios, nós podemos considerar aqui que nós temos já um proto-catolicismo, porque ainda falta desenvolver as outras doutrinas que farão parte da Igreja Católica. E também nós podemos considerar apenas como sendo um proto-catolicismo, porque a Igreja, de forma geral, ela ainda era parte da comunidade judaica. Basicamente, os seus líderes eram judeus, o apóstolo Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago, que era o líder da comunidade de Jerusalém, ele era judeu. Basicamente, todos eles eram judeus, e ainda os judeus que aceitavam a messianidade de Jesus de Nazaré continuavam firmes e obedientes à lei mosaica, como nós encontramos também em Atos, no capítulo 21 e verso 20.
Então aqui nós observamos de que ela era ainda nesse momento aquilo que realmente podemos chamar de uma seita judaica, ou ainda um judaico-cristianismo. Nós observamos que a igreja ela começa a tomar uma forma, a tomar algo que vai distanciá-la mais do judaísmo à medida dos eventos que vão acontecendo durante o período apostólico e também ao final do primeiro século. Uma destas novidades é que os cristãos eles passaram a ser, por exemplo, chamados de cristãos na cidade de Antioquia, com a fundação da igreja lá por volta do ano 37. Então aqui, cerca de mais ou menos 7 anos após a morte de Jesus de Nazaré, os cristãos eles passaram a ser chamados de cristãos. Aqui também apenas como nota, segundo a crítica histórica, Jesus provavelmente morreu no ano 30 e não no ano 33. Mas mais tarde aqui em outros vídeos ainda também irei explicar a respeito desta cronologia com relação à vida de Jesus de Nazaré. Então aqui nós temos então eles gradativamente se diferenciando do judaísmo. Uma outra questão também que vai diferenciar em muito o desenvolvimento do cristianismo e sua abertura aos gentios e vai gradativamente moldar a sua catolicidade, podemos dizer dessa forma, é a respeito da conclusão que os apóstolos chegaram naquele que é chamado o Concílio de Jerusalém em Atos 15, em que os gentios eles não foram obrigados a aderir a todas as leis mosaicas para se tornarem cristãos. Até mesmo em Atos 15 se coloca de que um gentio, se ele quisesse aprender as leis mosaicas, ele poderia seguir a uma sinagoga, porque existiam sinagogas nos maiores centros do Império Romano naquele momento. Mas eles não eram obrigados à circuncisão e só tinham que obedecer aos 4 critérios básicos que nós encontramos então em Atos no capítulo 15. A partir deste momento nós observamos que há uma facilidade bastante grande para um gentio fazer parte do cristianismo, que era diferente do judaísmo, em que para um convertido se tornar judeu ele tinha que fazer circuncisão. E aqui lembrando, nós estamos num momento em que a circuncisão não era nada agradável, porque nós não tínhamos nem sequer anestesias, então era um feito realmente bem doloroso, de fato, para alguém que realmente quisesse converter ao judaísmo, enquanto que um cristão seria como se fosse uma espécie de comunidade judaica um pouco mais fácil de poder adentrar, porque não era necessário então nós termos a circuncisão. Com isto, gradativamente, o número de gentios convertidos foi se aumentando muito mais, enquanto que o número de judeus que aceitavam a Jesus de Nazaré como sendo o Messias foi cada vez se tornando mais reduzido. É aqui que nós encontramos um processo rápido até mesmo, que levou apenas algumas décadas, de que a igreja começa gradativamente a se diferenciar da comunidade judaica e a comunidade judaica começa a tomar um outro rumo, em que o cristianismo se encontra já em um certo contraste com o judaísmo. Ideias cristãs estão sendo elaboradas que também são um contraste com ideias judaicas, como por exemplo a ideia de que Jesus de Nazaré sendo morto na cruz seria então um Messias que estaria morrendo pela morte dos pecados da humanidade, o que não faz parte da crença messiânica, da crença da esperança do Messias, conforme é encontrado no judaísmo daquela época, que dará origem até mesmo ao judaísmo rabínico. Então aqui nós começamos a ver este contraste entre cristãos e judeus. Mas aqui a pergunta que surge das evidências históricas é a partir de que momento em que nós podemos dizer de que o cristianismo é uma religião diferente do judaísmo. Nós temos um evento muito importante, que aconteceu no Império Romano, depois da tomada de Jerusalém no ano 70, com a conquista dos romanos de todo o povo, assim como também a última grande revolta judaica de Massada, no ano de 74, que foi uma continuação de todo esse processo de revolta judaica que vai desde o ano 66 até o ano 74. É a partir dessa revolta dos judeus contra Roma que nós vemos cada vez uma abertura maior e um distanciamento maior de cristãos e judeus. Tanto é que o Império Romano, após essa grande revolta dos judeus contra Roma, ele aplica aos judeus uma taxa chamada iudaico fiscus. Esse iudaico fiscus, algo que é muito interessante, é que ele não foi aplicado aos cristãos. Ele foi aplicado apenas aos judeus neste período após a revolta dos judeus contra Roma, como sendo uma punição aos judeus. Com isto, o que nós observamos aqui é que por volta dos anos 80 da Era Comum, o cristianismo ele já era uma religião até mesmo reconhecida pelo Império Romano como sendo distinta do judaísmo. Então é a partir deste momento em que nós temos uma distinção, em que os evangelhos estão sendo escritos, em que a igreja está tendo uma liderança, em que tudo aquilo que é a raiz daquilo que se tornará o catolicismo, que nós vamos conhecer posteriormente, está ali, é que nós temos então aquilo que poderíamos considerar como
o surgimento da Igreja Católica como a conhecemos. Então é a partir deste momento em que nós podemos já afirmar com uma maior segurança que temos uma Igreja Católica. Mas aqui algo que é muito importante de se afirmar é que a Igreja Católica ela não é um evento que pode ser colocado na história. Ela não é um evento específico da história que marca que a partir deste momento nós temos uma Igreja Católica. Ela é um processo que se inicia a partir do momento em que os apóstolos resolveram que iriam abrir a sua comunidade para aderir aos gentios, até o momento em que nós temos então, pelo menos, os evangelhos do Novo Testamento, que irão fundamentar as doutrinas católicas sendo escritos. Então é todo um processo que envolve todo o primeiro século e talvez ainda o início do segundo século, em que nós já temos até mesmo os cristãos se denominando como católicos, como nós encontramos na carta de Inácio de Antioquia. É a partir deste momento que nós temos a origem da Igreja Católica. Agora aqui um detalhe que é importante. Nós podemos fazer então, como afirmam alguns padres, até mesmo em vídeos que ficaram bastante conhecidos do YouTube, afirmar de que a Igreja nasceu católica. Obviamente que essa afirmação ela vai longe demais, porque nós observamos que o nascimento da comunidade cristã ela era apenas judaica, fechada apenas aos judeus. Levou ainda alguns anos para ver uma abertura aos gentios. Até mesmo Jesus de Nazaré nos evangelhos é mencionado tendo algum contato com os gentios, mas isso eram apenas exceções, não era regra. Então nós vemos que ela realmente nasceu como uma seita judaica e a sua catolicidade foi se formando no período apostólico, o que torna de fato a Igreja Católica como sendo a instituição mais antiga do cristianismo no mundo até os dias de hoje. Ela realmente tem a sua origem apostólica. De acordo com todas as evidências históricas, nós podemos afirmar isso. No entanto, aqui reafirmando que neste período de Inácio de Antioquia, nós não temos uma ortodoxia católica. Ela é aquilo que nós podemos chamar de apenas de uma igreja católica proto-ortodoxa, porque ainda falta muitas coisas que vão determinar então aquilo que será a base, ou aquilo que irá considerar um cristão como herege ou não. Para nós compreendermos então aquilo que nós poderíamos chamar de o desenvolvimento ou o nascimento da Igreja Católica Ortodoxa, com doutrinas muito bem estabelecidas, que quem não fosse fiel a essas doutrinas não poderia ser chamado de católico, nós vemos isto somente com o imperador Teodósio, a partir do momento então da proclamação do Édito de Tessalônica. É ali que nós temos o desenvolvimento da Igreja Católica Ortodoxa. Mas isso não significa que a Igreja Católica surgiu ali. Ela é todo um processo que se inicia ainda no período apostólico. Para nós compreendermos aqui no final do nosso estudo sobre as origens do catolicismo, que nós poderíamos chamar de catolicismo ortodoxo, vamos então compreender o que se encontra ali nesse Édito de Tessalônica do ano de 380, que é uma definição importante e também um documento muito importante para a história da Igreja Católica. Vamos ver o que ele nos diz ali, o imperador Teodósio. É nosso desejo que todas as várias nações que estão sujeitas à nossa clemência e moderação continuem a professar aquela religião que foi entregue aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, como foi preservada pela fiel tradição e que agora é professada pelo pontífice Dámaso e por Pedro, bispo de Alexandria, homem de santidade apostólica. Segundo o ensinamento apostólico e a doutrina do Evangelho, acreditemos na única divindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo, em igual majestade e em Santíssima Trindade. Autorizamos os seguidores desta lei a assumir o título de cristãos católicos, mas, quanto aos outros, visto que, em nosso juízo, eles são loucos e insensatos, decretamos que sejam marcados com o nome ignominioso de hereges, e não pretenda dar a seus conventículos o nome de igrejas. Eles sofrerão, em primeiro lugar, o castigo da condenação divina, e, no segundo, a punição de nossa autoridade, que, de acordo com a vontade do céu, decidiremos infligir. Então é a partir deste momento, com o Édito de Tessalônica, que os cristãos católicos estão muito bem definidos. Aqueles que estão de acordo com o Concílio de Nicéia e também com o concílio que vai ser elaborado posteriormente ao Édito de Tessalônica, que é o Édito de Constantinopla, no ano de 381, é que somente serão chamados de cristãos católicos. Os cristãos que não se adequam ao que foi estipulado por estes concílios, então, que são considerados concílios ecumênicos, eles não devem, a partir de então, ser chamados de cristãos católicos. Então isso é algo interessante porque, por exemplo, quando nós tínhamos no Concílio de Nicéia o grande debate com relação aos cristãos arianos,
não significava, naquele momento, que os arianos não fossem considerados cristãos católicos também. Eles divergiam em seu pensamento, mas ainda não tinha essa grande divisão. Então é somente a partir do Edito de Tessalônica que nós temos essa divisão. Se você não acredita naquilo que foi estipulado pelo determinado concílio, você não deve ser considerado um cristão católico. Você deve ser considerado um herege. Futuramente, ainda adentrando para os anos finais da Antiguidade, ainda antes da queda do Império Romano no ano de 476, nós ainda vamos ter mais 2 concílios. Adentrando para o período da Idade Média, nós ainda vamos ter 3 concílios. Estes 7 concílios é o que determinam aquilo que é a fé católica até os dias de hoje. Então, por exemplo, os protestantes, a grande parte dos cristãos protestantes aceita apenas os 4 concílios ecumênicos, que são o concílio de Nicéia de 325, o concílio de Constantinopla de 381, que vai até mesmo formular aquilo que é o credo niceno-constantinopolitano. Nós também depois temos o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia. Estes 4 concílios são os mais aceitos pelos cristãos protestantes, que se refere a concílios relacionados especificamente à relação de Jesus de Nazaré com a Trindade, ao estabelecimento da doutrina da Trindade como um todo. Mas como a maioria dos cristãos não aceita os concílios posteriores, como por exemplo o 7º concílio que determina a respeito da iconoclastia, os protestantes eles não são chamados até os dias de hoje, então, de católicos por não aceitarem os concílios, apesar de serem cristãos que têm uma abertura universal, mas o título de católicos ficou reduzido então apenas às igrejas que aceitam os 7 concílios ecumênicos. Por isso que até mesmo as igrejas católicas que se encontram no Oriente, que são normalmente chamadas de igrejas ortodoxas, elas também são chamadas de igrejas católicas ortodoxas, porque elas aceitam a totalidade destes 7 concílios ecumênicos, antes de haver a grande ruptura, ou cisma da metade da Idade Média, ali no ano de 1054. Então vai romper com a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, mas que é um tema que é para quando estivermos estudando a respeito do catolicismo no período medieval. Com isto, então, eu acredito que depois deste longo estudo, nós podemos compreender de uma forma bastante clara de que o catolicismo, de fato, ele não surge no 4º século. Ele surge desde o período apostólico. O que surge com o 4º século, mas ao final, é apenas aquilo que nós chamamos de uma ortodoxia católica. Mas o catolicismo, bem como todas as suas principais doutrinas, elas surgem muito antes. E Constantino absolutamente não está relacionado a, por exemplo, determinar o cânon do catolicismo, a inventar Jesus de Nazaré, a inventar a doutrina católica. Isso é uma coisa que não existe. É uma teoria da conspiração, conforme eu mencionei, igual a dizer de que a Terra é plana, ou ainda acrescentar aqui a ideia de que a Terra tenha só 6.000 anos de idade, que não corresponde a nenhuma das evidências que nós temos nas ciências. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História do Cristianismo, e também aqui convidando aqueles que gostam dos estudos aqui do canal a quem sabe pensar em vir se tornar apoiadores aqui do trabalho que são realizados, para que cada vez vídeos possam ser feitos com mais velocidade e também que haja mais tempo para desenvolvê-los, que é uma produção inteiramente minha aqui do canal. Para aqueles também que querem ajudar o canal de outras formas, podem conhecer a lojinha do professor, que tem alguns produtos ali de design exclusivos aqui do canal para adquirir e também estarem ajudando a todos os trabalhos envolvendo as produções aqui do canal. Agradeço então a todos, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal para receber os novos vídeos que em breve virão, tanto sobre história do cristianismo quanto sobre história judaica, e nos vemos então até o próximo vídeo.